no dia do nosso 30º aniversário de casamento. Meu marido, William Fletcher, trouxe seu primeiro amor de volta para casa. O marido de Lauren faleceu, explicou ele com naturalidade. Ela perdeu meu filho quando era jovem e agora não pode ter filhos por causa disso. Essa é minha dívida com ela. Cuidar dela em sua velhice é minha responsabilidade. Olhando para suas mãos, firmemente entrelaçadas. Finalmente percebi que em todos os nossos 30 anos de casamento, William nunca a havia realmente deixado ir. Tivemos uma grande discussão e naquela noite arrumei minhas coisas e fui morar com nosso filho, Jenson Fletcher. Mãe, você está sendo mesquinha, disse Jenson. Papai me levou para as aulas de reforço da Lauren por 10 anos, e ela nunca nos cobrou um centavo. Ela me trata como seu próprio filho. Você está sempre me importunando, mas ela nunca faz isso. Mais tarde, quando Lauren ficou gravemente doente, eles quiseram esvaziar nossas economias só para salvar sua vida. Eu não tentei impedi-los. Em vez disso, deixei um acordo de divórcio para trás. Depois de todos esses anos de sacrifício por essa família, era a hora de começar a viver por mim mesmo. Nosso aniversário de casamento chegou e William não voltou para casa. Alguns dias atrás tivemos uma grande discussão. E antes que algo pudesse ser resolvido, ele saiu em uma viagem de negócios. No dia do aniversário, ele enviou Jenson para me entregar uma pulseira. Jenson disse: Papai me pediu para dar isso a você. Ele sabe que fez besteira antes de sair e discutiu com você. Como ele não pôde voltar hoje, aceite isso como um pedido de desculpas. Vocês dois estão chegando aos 60 anos. Vocês já têm idade suficiente para parar de fazer essa cena. Apenas vivam em paz, certo? É constrangedor continuar brigando assim. Embora ele não tivesse ideia do motivo pelo qual William e eu havíamos brigado, ele falou com sinceridade. Passei meus dedos pela pulseira, sentindo uma tristeza insuportável. Durante todos esses anos de casamento, eu também havia tentado fazer as pazes. Mas há apenas alguns dias, encontrei algo no bolso do terno de William. Era o recibo de uma transferência eletrônica. O nome que estava nele? Nada menos que Lauren Cook. Eu ainda não estava chocado. Mas quando fui ao banco para investigar discretamente, descobri que William vinha enviando dinheiro para ela todos os meses nos últimos 30 anos. E nas sessões de memorando, ele havia escrito inúmeras notas. Naquele momento, a família perfeita que eu havia trabalhado tão arduamente para construir desmoronou. Eu não conseguia acreditar que William, que sempre parecerá tão amoroso, estivesse escondendo esse segredo de mim por tanto tempo. Quando confrontei com as evidências, ele simplesmente deu de ombros. Não há nada entre nós. Mãe, apenas perdoe o papai, disse Jenson, puxando minha manga. Olhei para a pulseira, depois para minha nora e meu neto, que estavam tomando café da manhã. Decidi não agravar a situação. Mas assim que me sentei à mesa, Reina Jordan murmurou, alto o suficiente para que eu pudesse ouvir. As mulheres idosas podem ser tão dramáticas. Antes que eu pudesse responder, ela se inclinou para Jenson. Querido, ouvi dizer que William está trazendo seu primeiro amor para casa. Isso é verdade? Jenson se enrijeceu por um momento antes de responder a ela. Do que você está falando? Ela é apenas uma antiga colega de classe. Envergonhada, Reina lhe lançou um olhar fulminante. Seguiu-se um silêncio longo e constrangedor antes que ela revirasse os olhos, murmurando: Não foi isso que você disse quando conversou com William. Ela olhou para mim e disse: Mãe, ouvi dizer que o primeiro amor do papai foi inteligente. O que ele viu em você? Não era a primeira vez que alguém questionava por que um professor como William se casaria com uma garota do interior como eu. Naquela época, quando as pessoas perguntavam, ele sempre dizia:
Quando você ama alguém, o status ou a origem não importa. Eu realmente acreditava que ele me amava. Mas depois que nos casamos, e eu vi como ele usou as conexões do meu pai como oficial do vilarejo para conseguir um emprego na cidade, percebi que William não era tão simples quanto eu pensava. Eu havia me esquecido de algumas coisas ao longo dos anos, mas nunca me esqueci de quem ele realmente era. Foi uma pena que nunca tenhamos nos entendido de verdade. Enquanto eu refletia sobre o passado, a campainha da porta tocou. Meu neto, segurando uma baqueta, gritou animado: "Vovô chegou!" Saí de meus pensamentos, feliz por uma desculpa para escapar daquele momento constrangedor. Levantei-me para abrir a porta. Mas assim que a abri, fiquei paralisado. Lá estava William, alto e composto como sempre. Seu comportamento erudito estava no lugar certo, apropriado para um professor universitário. Mas ele estava empurrando uma cadeira de rodas. E sentada nessa cadeira de rodas estava a mulher que me assombrou por 30 anos. Lauren sorriu suavemente enquanto segurava a mão de William, olhando para mim. "Faz tempo que não nos vemos", disse ela. Jenson reagiu muito mais rápido do que eu. Ele se aproximou correndo e pegou a mão de Lauren com carinho. "Lauren, você está aqui. Senti muito a sua falta." Lauren apenas sorriu sem dizer nada, enquanto Jenson assumia o controle da cadeira de rodas e a empurrava para dentro como se eu nem estivesse lá. Fiquei chocado. "William, você não me deve uma explicação?" perguntei. Ele franziu a testa com irritação. "O marido de Lauren faleceu. Ela perdeu meu filho quando era jovem e agora não pode ter filhos por causa disso. Essa é minha dívida com ela. Cuidar dela em sua velhice é minha responsabilidade." Lágrimas brotaram em meus olhos. "Lauren é sua responsabilidade? Então, e quanto a mim?" perguntei. O que eu havia sido para ele durante todos esses anos? Ao ver minhas lágrimas, William pareceu assustado, quase em pânico. Ele estendeu a mão para enxugá-las. Mas antes que pudesse me tocar, a voz de Lauren veio de trás dele. "William, Kristen não me quer aqui", disse ela. Lauren se aproximou com a voz tão gentil como sempre. "Sei que dá azar eu vir aqui tão cedo após a morte do meu marido. Mas não tenho outro lugar para ir." Embora suas palavras fossem dirigidas a mim, seus olhos estavam voltados para William. Ela parecia tão lamentável. Eu nunca fui do tipo que age com timidez. Talvez fosse por isso que depois de todos esses anos, William nunca a deixará ir embora. Ao ver sua expressão frágil, William reagiu rapidamente. Ele passou por mim para confortá-la, segurando sua mão com força. "Não, você está pensando demais. Esta é sua casa agora. Ninguém vai obrigá-la a sair." Em seguida, ele a levou para a sala de estar. Reina, sempre atenciosa, já havia arrumado outro lugar à mesa. Meu neto olhou para a recém-chegada com curiosidade. Pela primeira vez, questionei tudo a que me apeguei por 30 anos. William, Jenson, Reina e meu neto. As pessoas mais próximas a mim agora pareciam estranhas. Eu me sentia como um estranho. Eu os estava servindo como um servo. William havia tomado sua decisão. Lauren ficaria. Ele até lhe deu o quarto ao lado do nosso. Depois de limpar a bagunça deixada pelo jantar, arrastei meu corpo de volta ao nosso quarto. Mas quando entrei, vi William sentado à escrivaninha, segurando algo. "Por que você demorou tanto?" ele perguntou com a testa franzida. Ele não parecia feliz. Ele nunca havia feito nenhuma tarefa doméstica, então não tinha ideia de como poderia ser longa e cansativa. Eu o ignorei, passando por ele com as costas doloridas e as articulações rígidas. Anos cuidando dessa família não me renderam muito, mas certamente deixaram sua marca em meu corpo. Ao ver meu rosto pálido e minha postura curvada,
ele franziu a testa e sugeriu que eu tomasse um banho para relaxar. Assenti fracamente com a cabeça e fui direto para o banheiro. Quando saí, ele ainda estava sentado ali, com a caixa aberta sobre a mesa. Peguei isso enquanto estava fora, disse ele, levantando o queixo. Ele abriu a caixa para revelar um leque lindamente trabalhado. Ele era adornado com delicadas orquídeas. Era elegante e sofisticado, exatamente como as coisas que ele gostava. Eu mal olhei para ele, enxuguei meu cabelo com a toalha e fui direto para a cama. Embora William fosse apenas um professor universitário, ele estava sempre ocupado. Desde que se tornou professor titular, ele ficava fora pelo menos 5 dias por semana. Essa era a primeira vez que ele me trazia um presente de suas viagens. Mas eu não me importava com essas coisas. Eu não era culta. Não pretendia ser refinada. E ele nunca perdia uma oportunidade de me lembrar disso. Mas eu sempre respondia com confiança. Sou eu quem coloca comida na mesa e roupas em suas costas. Esta noite, senti uma estranha e esmagadora sensação de impotência. Não tinha vontade de dizer nada. William, descontente com minha indiferença, fechou o ventilador e olhou para mim. Você pode parar de ser tão irracional? Eu já expliquei tudo. Essa é minha responsabilidade. Não há como contornar isso. Por que você não pode ser mais compreensivo? Em silêncio, arrumei minhas coisas. Kristen, não me ignore. Você não pode simplesmente evitar isso. Você sabe que isso não está certo, disse ele. É claro que posso, disse eu, interrompendo. Ele ficou surpreso e depois sorriu. Mas antes que ele pudesse dizer mais uma palavra, peguei minhas malas e saí correndo, batendo a porta atrás de mim. Se essa era a responsabilidade que ele escolheu, que seja. Eu escolhi terminar. Naquela noite fui à casa de Jenson. Jenson, que estava prestes a ir para a cama, pareceu perplexo quando me viu parado em sua porta com minha mala na mão. Depois que expliquei por que estava ali, sua confusão rapidamente se transformou em frustração. Mãe, você está sendo mesquinha. Papai me levou para as aulas de reforço da Lauren por 10 anos, e ela nunca nos cobrou um centavo. Ela me trata como seu próprio filho. Você está sempre me importunando, mas ela nunca o faz. Ele fez uma pausa e acrescentou. E por favor, vocês são velhos demais para agir como um casal jovem que briga e sai correndo. Vocês não se sentem envergonhados? Suas palavras me deixaram congelado por um momento. Precisei de todo o meu esforço para entender a situação. Aulas? Que aulas? Perguntei. William costumava me dizer que as gêmeas de Jenson eram garotas da escola. Fiquei olhando para ele, esperando algum tipo de explicação. Percebi que havia falado demais. Jenson rapidamente fechou a boca e tentou me levar de volta para a porta. Papai tem trabalho amanhã. E ele não pode funcionar sem você por perto. Não vou voltar até que você me diga o que está acontecendo. Que aulas? Do que se trata realmente? Exigi. Tirei sua mão e fiquei olhando para ele. Jenson hesitou antes de finalmente ceder. Ele revelou: quando eu era pequeno, papai conseguiu que Lauren trabalhasse como bibliotecária na universidade. Ela tem me dado aulas particulares em todas as matérias desde o ensino fundamental. Não fique bravo com papai. Você não sabe muito sobre essas coisas. Ele não queria que eu tivesse dificuldades, então me fez estudar com Lauren. Então, foi isso. Durante todos esses anos, Billy não apenas enviava dinheiro para Lauren todos os meses, mas também a fazia trabalhar debaixo do seu nariz e até a deixava ajudar a criar Jenson. A constatação me atingiu como uma tonelada de tijolos. Olhei para Jenson com as lágrimas brotando. Ele não era mais o filho que eu achava que conhecia. Ele havia ajudado William a guardar o segredo de mim.
Ao ver minha angústia, ele se mexeu, sem saber o que dizer. Pegando minha mala, saí em silêncio e fui para casa sozinha. Quando voltei, a porta do escritório estava ligeiramente aberta, com a luz entrando pelo corredor. Eu podia ouvir William e Lauren rindo juntos lá dentro. Encostei-me na parede, tentando me acalmar. Pensei que talvez fosse hora de deixá-los ir e me libertar. Na manhã seguinte, pela primeira vez em anos, não acordei cedo para fazer o café da manhã. Lauren bateu à minha porta, segurando uma pequena panela com uma expressão de pena. Kristen, como você usa essa panela? William não gosta do café da manhã da escola e como você não acordou, acho que vou ter que cozinhar o café da manhã. Acho que vou ter que cozinhar para ele, disse ela. Cruzei os braços e estudei seu rosto. Lauren não tinha envelhecido muito. Não havia nenhum sinal de ganho de peso em seu corpo esguio. Em sua juventude, ela havia feito parte do grupo de dança da cidade. E mais de alguns homens haviam se apaixonado por ela. Mesmo agora, sentada em uma cadeira de rodas devido aos tratamentos de quimioterapia, sua beleza era difícil de ignorar. Todos tinham razão. 30 anos atrás, deve ter sido uma grande perda para William não se casar com ela. Soltei uma risada suave, com lágrimas nos olhos. Lauren, por que eu não a ajudo a realizar o sonho que você não conseguiu realizar há 30 anos? Eu disse. Seu rosto empalideceu instantaneamente diante de minhas palavras. Ela gaguejou. Kristen não é o que você pensa entre William e eu. Nós não temos mais esse tipo de relacionamento. Eu perguntei, o que é que eu estou pensando exatamente? Lauren balançou a cabeça, prestes a dizer outra coisa. Mas seu olhar se desviou para um canto da sala. De repente ela ficou em silêncio, tentando se levantar e me alcançar. Instintivamente dei um passo para trás e ela perdeu o equilíbrio, caindo no chão junto com a panela. Kristen, se você tem um problema, descarregue-o em mim. Por que está indo atrás de uma mulher doente? William esbravejou. Eu nem percebi quando William apareceu ao meu lado. O rosto dele estava gelado enquanto ele corria para o lado de Lauren, embalando-a em seus braços. Essa cena era muito familiar. Foi assim que ele me tratou quando nos conhecemos. Mas agora, com Lauren envolvida em seu abraço, ele se virou e apontou para mim. Você já terminou de fazer sua birra? Se continuar assim, não poderemos mais viver dessa maneira. Então vamos acabar com isso, respondi. Minha voz era sarcástica quando continuei. William, vamos nos divorciar. Por um momento a casa inteira pareceu congelar, o ar ficou denso de tensão. William não conseguia acreditar no que ouvia. O que você disse? Perguntou ele. Ele estava tão atordoado que até se esqueceu de ajudar Lauren a voltar para a cadeira. Eu me agachei e peguei a panela. Eu cuidei de você por tanto tempo e agora não dá mais. Você entendeu isso? Caso ele não tivesse entendido. Puxei os papéis do divórcio que o dono da loja de conveniência havia pedido para redigir para mim na noite anterior. Este é o acordo de divórcio. William estava furioso. Você está falando sério? Acenei com a cabeça. Sim, asterisco. Ele pegou o acordo e examinou o conteúdo. Você está disposta a ir embora sem nada? Na sua idade, para onde você acha que vai? Disse ele. Ele rasgou os papéis em pedaços. Não faça joguinhos comigo. Não estou caindo nessa, ele disse. Ele puxou Lauren para mais perto e disse, estamos indo embora. Não perca nosso tempo com essa bobagem. Vamos comer alguma coisa. Lauren, chocada com a nossa discussão, finalmente caiu em si. Ela agarrou a manga dele. William, eu deveria ir. Vou me mudar para o dormitório dos funcionários da escola. Não posso mais ficar aqui. Por causa do seu divórcio,
O que as pessoas vão pensar de mim? Emocionada, ela se virou para mim e disse: Kristen, por favor, não se divorcie do William por minha causa. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a respiração de Lauren ficou ofegante. O rosto de William empalideceu. Ele a acalmou com o aumento do pânico em sua voz. Chame uma ambulância. O coração de Lauren não está aguentando isso. Se algo acontecer a ela, eu nunca vou perdoar você. Lauren foi levada às pressas para o hospital e nos 2 dias seguintes, William não voltou para casa. Jenson me ligou. No momento em que atendi, ele começou um discurso furioso. Mãe, como você pôde fazer isso? Você falou em divórcio para assustar a Lauren? Agora papai está muito preocupado para ir ao trabalho. Você está feliz agora? Suas palavras foram profundas, mais frias do que eu poderia imaginar. Ele não entrava em contato comigo há dias. Quando entrou em contato, me acusou de ter deliberadamente visado a Lauren. Eu o criei, mas ele estava do lado da Lauren. Eu tremia, sem conseguir dizer uma palavra. Quando finalmente me acalmei, fui para o hospital. Lauren estava deitada na cama, pálida, com William e Jenson ao seu lado. William segurava sua mão com força, recusando-se a soltá-la. Eles pareciam mais como uma família. Mãe? Jenson me viu quando saiu do quarto, carregando uma garrafa de água. Em segundos, todos os olhares se voltaram para mim. Tentei me fazer de desentendida, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma pequena voz me interrompeu. Vovó Má, eu não quero você aqui. Vá embora, disse meu neto. Ele correu em minha direção e me empurrou com toda a sua força. Quero minha nova avó. Você é má. O vovô disse que você não cozinharia para ela e foi por isso que ela desmaiou. Olhei para o menino que eu havia adorado por anos, mas ele parecia um estranho. Eu sempre o adorei. Por mais que sua mãe não gostasse de mim, nunca descontei nele. Mas agora ele havia aprendido com sua mãe a me odiar. Bem, você não pode tratar seu avô dessa maneira, William repreendeu. Os gritos de Ben ficaram mais altos. Oh, meu doce bebê, não chore, disse Reinas, entrando correndo no quarto. Ela pegou Ben em seus braços e o acalmou. Entre soluços, ele continuava perguntando por que eu era tão má. A dor em meu peito ficou mais aguda. Você o assustou, disse a Reina. Você bagunça tudo. Não é à toa que o papai não gosta de você. O olhar de todos se voltou para mim, cheio de julgamento. Forcei um sorriso, olhando para William. É por isso, William. Porque eu não consigo fazer nada certo. Isso é engraçado. Parece que me lembro de uma época em que você costumava me elogiar por ser o melhor funcionário da equipe de produção. 40 anos atrás, eu tinha 18 anos. A primeira vez que vi William, um estudante universitário que havia sido enviado para o campo. Fiquei curioso e atraído. Seu comportamento era muito diferente dos bandidos e arruaceiros que eu estava acostumado a ver. Ele sempre carregava uma aura sutil e acadêmica. Muitas mulheres do vilarejo gostavam dele, mas eu era a única que trabalhava ao seu lado. Meu pai, sendo um quadro da aldeia, queria usar sua influência para me dar uma vantagem. Mas William parecia indiferente a mim. Isso mudou em uma noite em que saí para entregar um livro a ele e me deparei com uma gangue de ladrões. Felizmente, William apareceu bem a tempo de me salvar do que poderia ter sido um desastre. Naquela noite, pela primeira vez, ele realmente olhou para mim. A partir de então, fomos nos aproximando gradualmente. Certa vez, ele me disse: de toda a equipe de produção, você é o mais rápido quando se trata do trabalho. Outros levam 2 horas para costurar uma sola de sapato, mas você termina em uma. Sentávamos em pilhas altas de grãos e ele me contava histórias sobre sua vida na cidade. Se ele tivesse me contado que teve um primeiro amor inesquecível na cidade, eu nunca teria insistido em ficar com ele.
eu não teria desperdiçado todos esses anos de minha vida em vão. Quando de repente eu mencionei essas velhas lembranças, William ficou momentaneamente surpreso. Apenas um segundo depois ele respondeu: "Qual é o objetivo de falar sobre isso agora? Se você não tem nada melhor para fazer, simplesmente vá embora." Eu vi o sorriso de Lauren. Ela estava gostando da nossa discussão. Olhei para William e dei um sorriso desdenhoso. "Não estou aqui para incomodá-lo. Apenas assine isso", eu disse, pegando um novo acordo de divórcio que eu havia redigido. Ele estava certo. Dessa vez eu não planejava sair de mãos vazias. Eu ficaria com o que era meu por direito. "Mãe, você está louca", disse Jenson. Ele agarrou meu braço, repreendendo-me. "Você não está com vergonha? Você já está tão velha e agora quer o divórcio?" Segurando bem, Reina também estava infeliz, de mau humor. "Mãe, está se fazendo de difícil? Pense nisso. Você não tem dinheiro nem conhecimento. Se deixar o papai e o Jenson, o que lhe restará?" "Isso não é da sua conta", respondi. Foi a primeira vez que respondi a ela. Reina ficou irritada e Jenson a checou. William advertiu: "Pense bem. Se você se divorciar de mim, não receberá nada desta família. Você não terá nenhuma conexão com Jenson ou Ben." Ele sabia que a única coisa com a qual eu ainda me importava era essa família. E agora, ele estava usando isso para me ameaçar. Mas ele havia calculado mal. Olhei para todos na sala, sentindo-me mais leve do que nunca. "Eu não me importo. Não quero mais essa família", eu disse. William, furioso, virou a mesa. Todos pularam, assustados. "Eclute seu peito", ofegando por ar. Lauren estava assustada. "William, não fique tão irritado. Ela não vale a pena", exclamou. "Ah, bem, você vale a pena para ele", bufou. Virando-me para a porta, gritei: "Venha o canalha que me abandonou por seu primeiro amor. Veja no que ele me transformou depois de todos esses anos." Jenson correu para cobrir minha boca, mas já era tarde demais. As pessoas se reuniram do lado de fora da sala, algumas já sussurravam enquanto juntavam as peças de nosso trágico drama familiar. Eles sempre zombavam de mim, chamando-me de caipira sem cultura. Eu lhes mostraria o quão inculto eu poderia ser. William e Lauren caíram no chão, apertando o peito. "Não vou concordar com o divórcio. Leve Lauren para o tratamento primeiro. Depois conversaremos", disse William. Em seguida, ele desmaiou. Jenson saiu correndo para chamar os médicos. Fiquei ali, sentindo uma sensação de alívio. Durante 30 anos, eu havia suportado muita coisa. E agora, essa era a minha recompensa. Não havia mais nada a que eu pudesse me agarrar. Soltei uma risada suave, virei-me e saí, como se nada tivesse acontecido. Não foi uma mudança repentina. Ninguém esperava que eu os abandonasse. Afinal de contas, sempre amei essa família mais do que a mim mesmo. Saí do hospital e fui para casa buscar nosso cartão bancário. Aquele com todas as economias que havíamos acumulado ao longo dos anos. William não queria dar nada, mas eu ia pegar o que era meu. Quando cheguei ao banco, o caixa me disse que a conta estava vazia. "O quê? Isso não pode estar certo. Deveria haver pelo menos $900.000 lá dentro." "Você pode verificar novamente?", perguntei incrédulo. O caixa olhou para mim. "Não há engano. A última transação acabou de ser feita em um hospital. Não sobrou nada." "O hospital, agora", murmurei. Uma terrível constatação me atingiu. Minha mão tremeu quando peguei meu telefone para ligar para Jenson. Ele não atendeu nas primeiras vezes, mas finalmente na quarta ligação, ele atendeu. "Onde está o dinheiro?", perguntei. "Como ousa me perguntar isso? Jenson's Naped."
papai está doente por sua causa e o estado de saúde de Lauren piorou. Esse dinheiro foi usado para pagar as contas médicas deles. Você deu todo o dinheiro para Lauren? Tremi. Sim. E se você ainda tivesse alguma decência, pararia de reclamar. Se continuar assim, não espere que eu ligue mais para você, disse ele. A linha ficou muda. Segurei o telefone, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Um momento depois caí no chão e desmaiei. Acordei no hospital. O médico me disse que eu havia desmaiado devido à desnutrição e ao estresse. Ele acrescentou que eu tinha um distúrbio nervoso. Isso se devia a anos de pressão doméstica. Quando ele perguntou sobre minha família, menti dizendo que estavam todos fora da cidade. Mas, a julgar pelo modo como me olhava, ele sabia a verdade. Afinal de contas, o drama de hoje havia se espalhado por todo o hospital. Tudo bem, cuide de você, disse ele, e não se esqueça de pagar a conta. O lembrete me atingiu. Eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha um smartphone e não estava familiarizado com pagamentos online. Minha única opção era pedir dinheiro ao William ou ao Jenson, mas só de pensar nisso já me enojava. No momento em que eu estava pensando no que fazer, uma voz interrompeu meus pensamentos. Kristen? Eu me virei e vi um homem bem vestido parado ali. Por um momento fiquei confusa. Sou eu, Alex Powell, seu antigo vizinho. Lembra? Disse ele, fazendo um gesto que me levou de volta aos nossos tempos de infância. Uma onda de alegria me invadiu. Fazia anos que eu não voltava à minha antiga cidade natal, principalmente depois que meus pais faleceram. Muito do passado havia se desvanecido, mas eu ainda me lembrava dele. Alex era um dos poucos amigos que eu não havia esquecido. Eu não esperava vê-lo novamente e não pudemos deixar de conversar por um tempo. Quando ele soube da minha situação, imediatamente se ofereceu para ajudar a pagar minhas contas médicas. E fiquei muito agradecido. Isso não é nada, disse ele. Se você quer mesmo se divorciar, posso até ajudá-lo com a parte legal. Ele agora era advogado famoso no setor. Segurei sua mão e o agradeci várias vezes. Alex deixou claro que me ajudaria a pedir o divórcio e a exigir uma indenização de William por tudo que ele havia me feito passar. Quando hesitei, ele disse: "Parabéns. Você finalmente está se libertando da jaula em que esteve preso todos esses anos. A idade não importa. O que importa é se você tem coragem." Parabéns, Kristen. Você é uma mulher corajosa. Ao longo dos anos, as pessoas me chamaram de muitas coisas: inteligente, tola e incompetente. Ninguém jamais havia me chamado de corajosa. Eu sorri para ele. Vou continuar sendo corajosa, é só esperar para ver. Depois de um longo dia de gotejamento e exames, o médico me deu alguns remédios e me deu alta. Mas quando fui pegar minha receita, encontrei as duas últimas pessoas que eu queria ver. Lauren estava segurando um saco de remédios em uma das mãos e a outra segurava a mão de William. Eles nem estavam mais tentando esconder seu relacionamento. Quando me viram, não soltaram as mãos um do outro. William fez uma careta e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Eu o ignorei e comecei a me afastar. Ele pegou minha receita e a escaneou. "Você tem problemas mentais?", disse ele, parecendo surpreso e aliviado. "Então é por isso que você está agindo como uma louca e querendo o divórcio." Quando ele começou a inventar uma narrativa ridícula em sua cabeça, peguei o papel de volta. "Não se iluda", respondi. Talvez tenha sido a frieza em meu tom, mas pela primeira vez William não discutiu. "Você é mentalmente instável. É por isso que você tem estado tão instável ultimamente." "Agora tudo faz sentido", disse ele. Ele parecia tão presunçoso, como se tivesse descoberto tudo. Ele era um professor, mas ainda conseguia distorcer tudo em sua mente.
Em vez de se preocupar com meu estado mental, por que não se aproxima mais? Por que não dá uma olhada mais de perto na pessoa que está ao seu lado? O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, subitamente nervoso. Olhei para Lauren, que agora estava parecendo muito culpada. Sua antiga paixão nunca esteve grávida. Que tipo de aborto você acha que ela teve? Era algo que eu tinha acabado de descobrir. O médico que estava me tratando também era o médico de Lauren, e quando mencionei o nome dela de passagem, ele pareceu confuso antes de mencionar o nome dela. Ele pareceu confuso antes de dizer: "Oh, Lauren, ela foi infértil a vida inteira." Foi então que percebi o quanto todos nós havíamos sido enganados. A visão do rosto pálido de Lauren me deixou satisfeito. Voltei-me para William e disse: "Já contratei um advogado para pedir o divórcio." "E o dinheiro que você gastou com ela? Isso faz parte do nosso patrimônio conjunto. É melhor você se preparar para o processo." Saí em disparada sem esperar pela reação dele. Ele se apressou e exigiu: "O que você quer dizer com isso? Você realmente está indo em frente com isso, não está? Você deixaria Lauren morrer só para conseguir o divórcio?" "Quer saber? Eu não concordo. Você só está chateado. Vamos conversar quando você se acalmar." Eu sorri, tanto faz. "Vou pedir o divórcio porque estou farto de você." Com isso, continuei meu caminho. "Pare aí mesmo!" gritou William. Ele correu atrás de mim, sem se importar com o protesto de Lauren. Não dei a ele a chance de me alcançar. Entrei no elevador e fui embora. De volta a casa, entrei em contato com alguns velhos amigos por meio de Alex. Freya Ball, Sarah Clark e Alex eram muito próximos a mim. Contei a ela sobre a infidelidade de William. Nós rimos e choramos juntos. 40 anos de minha vida haviam sido desperdiçados com aquele homem. Agora eu tinha 58 anos. Minhas amigas me levaram para fazer coisas que eu nunca tinha ousado fazer antes. Fizemos as unhas, compramos roupas novas e até pintamos o cabelo. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a me sentir como se fosse mais jovem novamente. Mais tarde naquela noite, Alex, sempre um cavalheiro, ofereceu-se para me levar para casa. Mas quando chegamos à porta da minha casa, William estava lá me esperando. Ele provavelmente já havia recebido o novo acordo de divórcio que enviei, juntamente com os documentos que eu havia reunido sobre Lauren. A verdade era que Lauren não podia ter filhos. Ela nunca tinha conseguido. Ela inventou tudo isso para manter William preso a ela. Ela só não esperava que William saísse do interior e se casasse comigo. Ela estava mentindo para ele durante todos esses anos. William se preocupava com ela e, de bom grado, conviveu com suas mentiras. Ele disse: "Kristen, você mudou." Ele estava certo. Antes eu era a esposa obediente que não se importava com minha aparência. Eu usava mais aventais do que roupas, minha rotina de cuidados com a pele estava presa no passado, com nada além de um velho pote de creme. O dinheiro que deveria ter sido destinado a mim foi enviado para Lauren. William havia me prometido que um dia, quando as coisas estivessem melhores, ele me mostraria ao mundo. Agora finalmente eu estava com mais estilo, mas isso não tinha nada a ver com ele. Franzi a testa e ele continuou: "Sinto muito." Ele disse que teve um reflexo em si mesmo. Ele disse que finalmente entendeu por que queria o divórcio. Ele disse: "Sei que você está desapontado, mas por favor, pense 2 vezes." Eu simplesmente balancei a cabeça. Eu disse: "Já pensei nisso." "Você pensou bem ou me traiu?" perguntou ele. Alex sorriu: "Sr. Fletcher." "Fletcher, eu tomaria cuidado ao fazer acusações, pois nem todo mundo é tão sujo quanto você." As palavras dele me feriram. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, William atacou Alex.
Em um instante, os dois homens estavam lutando um contra o outro. Eu me joguei entre eles. Pare com isso, gritei. Estendi minha mão para proteger Alex. Com o punho pairando no ar, William olhou para mim com incredulidade. Dei-lhe um tapa no rosto. Você me bateu por causa dele? Sim. Agarrei o braço de Alex e o puxei para longe. William correu atrás de nós. Ele disse: amanhã é o aniversário do Jenson. Podemos conversar como uma família? Ele hesitou antes de acrescentar: por favor, uma última vez. Suspirei e assenti, contra meu melhor julgamento. No dia seguinte, cheguei à casa e Jenson estava sentado à mesa de jantar. Jenson estava sentado à mesa de jantar, de mau humor, enquanto William se movimentava pela cozinha com um avental. Era uma cena que eu costumava imaginar. Quando ela finalmente se tornou realidade, era a hora de dizer adeus. William me viu e se esforçou mais para cozinhar. Infelizmente, os pratos estavam muito salgados ou mal cozidos. Cada mordida me dava vontade de engasgar. William mal conseguia manter o sorriso. Jenson finalmente quebrou o silêncio. Mãe, estávamos errados. Todos nós fomos enganados pela Lauren. Por favor, você não pode simplesmente esquecer isso, pelo bem do que você e o papai tiveram durante todos esses anos? Pousei o garfo e a faca, perdendo o apetite. Não, eu disse. Eu estava decidida a me divorciar de William. Não só estava me divorciando de William, como também, assim que recebesse meu dinheiro. Planejava cortar relações com Jenson também. Eles já haviam sido as pessoas mais importantes de minha vida. Mas também foram as que mais me magoaram. Vendo a minha determinação, ambos ficaram chateados. Eu não tinha intenção de me envolver mais com eles. Eu disse: não tenho mais tempo para desperdiçar com vocês. Ou nos divorciamos ou nunca mais nos veremos. William tremeu, sentindo-se triste. Tudo bem, vou concordar com o divórcio, disse ele por fim. Depois de tantos anos preso naquele casamento, eu finalmente havia me libertado. Quando solicitei a devolução do dinheiro que William havia gasto com Lauren, ela se recusou a pagar, e tive de processá-la. No momento em que recebi os papéis do divórcio, bloqueei tanto William quanto Jenson. Até publiquei um anúncio no jornal, anunciando que havia rompido todos os laços com Jenson. Os dois ficaram sem palavras, com os olhos arregalados de choque e lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles me chamaram repetidas vezes, mas eu não voltei atrás, nem mesmo quando William caiu no chão. Quando saí da prefeitura, meus melhores amigos estavam me esperando. Eles haviam trazido um carro com uma faixa onde se lia: Feliz Divórcio. Alex estava lá sorrindo, com um aboguete na mão. Só para esclarecer, estou solteiro no momento. Não há riscos envolvidos, brincou. Em seguida, ele me abraçou gentilmente. Ele sussurrou: parabéns, Kristen, por sua nova liberdade. Eu sorri, pegando as flores enquanto entrávamos no carro. Durante o trajeto, meus amigos me perguntaram o que eu planejava fazer em seguida. Pensei por um momento antes de responder: vou tirar minha carteira de motorista. Quero dirigir sozinho e conhecer o mundo. Eles se animaram e começaram a me ajudar a escolher uma autoescola. Eles me provocaram dizendo que eu não deveria voltar atrás se encontrasse o amor novamente. Eu ria com eles. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Finalmente, eu estava vivendo por mim mesmo.